Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez, seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar, e a porta que ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele... Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E como da igreja se colocar de pé? Se colocar de pé, vamos. Se você acredita nisso, vamos declarar isso ao Senhor. Que o Senhor, Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. O Senhor tem algo novo para você nessa noite. Quero te falar que você não veio aqui à toa. Vamos declarar isso ao Senhor. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste De você, Ele se importa. com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Vamos declarar mais forte ao Senhor. Ele não desiste, De você, Ele se importa, com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Queremos te agradecer porque o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos recebe em sua presença. Queremos agradecer porque o Senhor está ao nosso redor e ao nosso lado em todo o tempo. Obrigado porque a nossa história ainda não acabou. Obrigado porque ainda não chegamos no fim da linha. Obrigado porque o mundo não pode trazer a última palavra. E a tua palavra diz que o Senhor não desiste. Pode uma mãe se esquecer do filho que nasceu, mas o Senhor jamais se esquecerá dos seus. Pode, ó Deus, alguém virar as costas para nós, mas o Senhor nos acolherá. Na palma das tuas mãos o Senhor tem gravado os nossos nomes. O Senhor não tem nos abandonado e nem nos deixado só. E por isso nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, diga para ela: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso, pelo menos umas 4, 5 pessoas.
Você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua presença, estamos felizes de receber vocês aqui nesse lugar hoje. Sejam bem-vindos à nossa celebração semanal, hoje Terça da Esperança. Para a gente é uma enorme alegria, um grande prazer poder ver vocês aqui, nesse dia que Deus separou para nós. Estamos aí aguardando a nossa chuva tão prometida, tão esperada, que até agora não chegou, mas a gente espera que ainda essa semana ela possa visitar, amenizar o nosso ar, melhorar a nossa respiração, e nós vamos continuar pedindo a Deus para que Ele visite-nos com a sua graça e com a sua chuva sobre a nossa terra nessa semana ainda, né? Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje nós queremos apresentar para vocês um material especial que nós temos sobre família na nossa livraria. Então, eu queria indicar para você, antes de você sair daqui, de ir embora para sua casa, passa na livraria, dá uma olhadinha nos livros sobre família. Temos livros sobre mães, sobre casamento, sobre família. Passa ali na nossa livraria. Os livros geralmente ficam em torno de R$20, R$15. Chuva! Não, não é. É só, infelizmente, é só um barulho no som mesmo, né? Isso aqui é armado só para a gente ter aquela expectativa, né, de que vai acontecer. Mas passa lá na nossa livraria e você vai ver lá, nossos materiais estão disponíveis, geralmente com um preço bem acessível para todos nós. Quarta-feira nós temos a oração, vai ser das 6h30 até às 7 horas da manhã, e a gente termina com um momento de café da manhã às 7 horas em ponto, para você poder ir para o seu trabalho, tá bom? Todas as quintas-feiras a gente precisa lembrar a igreja, porque às vezes a gente esquece de avisar você. Você que está na melhor idade, não vou pedir para você levantar a mão para você não se identificar aqui agora, mas você que está na melhor idade, ou seja, passou dos 60 anos, você está na fase mais feliz da sua vida, na fase de maior saúde, de maior alegria, de maior disposição e com mais dinheiro que você pudesse ter. Então é uma fase muito, muito importante para você vir todas as quintas-feiras aqui, poder passar um tempo divertido, gostoso, na palavra de Deus, com muitas atividades aqui. Todas as quintas-feiras nós temos alongamento, nós temos crochê, nós temos artesanato, temos aqui instrumentos musicais para o melhor idade, coral, devocional, leitura da palavra, um tempo maravilhoso para você passar o seu tempo e investir o seu tempo. Eu não digo gastar, porque nessa época da vida a gente não está mais gastando nada, a gente só está investindo. Então vem investir seu tempo, você que está na melhor idade, todas as quintas-feiras, todas, das 13h30 em diante, a gente vai se ver aqui com o pessoal do Fruto Maduro, ou seja, o trabalho com a melhor idade na nossa comunidade. E atenção, você que deu seu nome para participar da viagem para Sassoró, apenas você que vai de ônibus, de sexta para sábado. Lembrando que uma equipe vai antes, 3 dias antes, para poder fazer uma construção, e outra equipe vai de sexta para sábado o dia todo, fazermos uma atividade juntos com as crianças e com a comunidade indígena em Sassoró, no Mato Grosso do Sul. Então você que deu seu nome e vai de ônibus, segunda-feira que vem é o nosso tempo de encontro aqui, tá bom? Segunda-feira que vem nós vamos ter uma reunião só com esse pessoal, para a gente organizar o nosso evangelismo, organizar nossas atividades, quem vai ficar na pintura, quem vai ficar nos jogos, quem vai ficar no esporte, quem vai ficar na devocional, quem vai ficar nas palestras, quem vai ficar no corte de cabelo, na pintura de unha. É isso que nós vamos fazer lá, ajudando toda essa comunidade, tá bom? Próximo aviso é que se você quer contribuir com a viagem para Sassoró, você pode entregar a sua oferta nesse envelope branco à frente da sua cadeira, mas você precisa escrever aí para mim e dizer para nós que essa oferta é direcionada a Sassoró, para que esse recurso seja todo canalizado para essa construção. Caso você não faça isso, essa oferta será destinada aos recursos da igreja. Mas se você colocar essa minha oferta especial para Sassoró, nós vamos lá conseguir construir uma sala para as crianças que até hoje estão se reunindo numa cozinha de uma choupana, de uma casa, pau a pique lá, onde eles se reúnem para o seu culto. Nós queremos fazer uma sala em 3 dias, fazer a fundação, colocar o alicerce, erguer as paredes, cobrir, instalar as questões elétricas e depois deixar tudo prontinho para as crianças se reunirem lá a partir do domingo posterior que a gente estiver lá, tá bom? Então se você quer contribuir financeiramente, pastor, eu não gostaria de fazer a oferta aqui, gostaria de me identificar depois, pode nos procurar, pode fazer a sua oferta separadamente, sem problema nenhum. Nós precisamos em torno de R$3.500 para poder fazer essa construção lá, porque nós já temos um valor de R$2.500 para poder começar os trabalhos lá, tá bom? Outro aviso, quinta-feira você mulher, você tem essa oportunidade. Não precisa ser membro da igreja, não precisa ter feito retiro, não precisa ser casada. Se você quer participar de um encontro de mulheres aqui,
você pode vir na quinta-feira às 20 horas, vai ter um tempo especial de comunhão, de ministração, e as mulheres estão preparando um momento todo maravilhoso para reunir com vocês aqui. Então, quinta-feira, 20 horas, todas as mulheres. O que os papais vão fazer? Nesse dia, os papais vão ficar com os filhos em casa, vão levar eles para tomar sorvete, vão passear, vão assistir um seriado, vão ficar junto lá em casa, vão brincar. Porque nós não vamos ter aqui, infelizmente, atividade para as crianças, tá bom? Então, mamãe, não traga o seu filho, porque nós não teremos recursos para cuidar deles aqui. Na sexta-feira, aí é a nossa vez. É a vez dos machos se encontrarem. A gente fala encontro dos homens, porque encontro de homens fica meio afeminado, né? Encontro de homens, esse negócio aí não fica muito legal. Então, encontro dos homens. A gente vai se reunir aqui na sexta-feira, no dia 3 de agosto, também às 20 horas. As mulheres agora vão ficar com as crianças em casa, e os papais, os maridos, os homens virão aqui para poder participar conosco de um tempo também de palestra, de encontro, de comunhão e de muita presença de Deus aqui, tá bom? Essa quinta, mulheres, sexta, homens, ambos no mesmo horário, às 20 horas. Nós vamos devolver nossos dízimos e as ofertas, mas antes disso, a Cláudia Bazano está aqui? Cadê ela? Cláudia, ela veio? Ela tinha pedido. Vem cá, Cláudia, aqui à frente, fazendo favor. A Cláudia gostaria de dar um testemunho, até pedi para ela vir aqui hoje à frente, mas aí ela pediu para eu contar um pouquinho, porque não sei se ela vai conseguir falar, né, Claudinha? Mas nós vamos contar um testemunho de algo que Deus fez na vida dela, faz o quê? Um mês, né, Cláudia? Aproximadamente, né? Uns 30 dias atrás. E a Cláudia, ela estava com muita dificuldade de engolir, com uma dor muito forte, né, na garganta, que você disse, né? No peito, entre a garganta e o estômago. E aí ela foi no médico fazer um exame, e aí foi diagnosticado com o que mesmo? Diverticulite. E ela disse para a gente que essa diverticulite estava muito, muito inflamada, e o doutor disse para ela que precisaria entrar com remédio imediatamente, e caso o remédio não resolvesse, né, a situação dela, que teria que fazer um processo cirúrgico e que havia riscos em torno desse processo cirúrgico. E aí o que aconteceu depois disso? Aí eu iniciei o tratamento com remédio e comentei com as meninas do grupo de mulheres que a gente tem. Aí a Ana falou assim, não, vamos fazer um relógio de oração. Aí começamos um relógio de oração que foi de 24 horas. Depois, no dia seguinte, nós começamos uma semana, uma campanha de oração de madrugada. E assim a gente fez. Depois de 7 dias, quando eu voltei no médico, os remédios já tinham feito efeito. Eu já estava conseguindo engolir e o médico falou que não precisava mais de cirurgia. Então, esse milagre Deus operou, graças a Deus, pelas mulheres intercessoras, né, que fazem parte aí desse ministério, as mulheres que estão apoiando a Cláudia no seu grupo, e também você é convidado para participar desses encontros, como a gente está fazendo aqui, para encontrar essas pessoas que vão orar com você e vão orar por você também. Então, nós louvamos a Deus por esse milagre, por essa resposta. Não foi necessário cirurgia, graças a Deus, apenas com os remédios seu organismo já reagiu, e a gente está aqui para testemunhar isso essa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse milagre. Nós queremos ouvir mais deles aqui na nossa comunidade, Pai. E sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas nessas fileiras aqui. Mas, ó Deus, tira talvez a timidez, tira, Senhor Jesus, a vergonha dos teus filhos de testemunharem e traga-os aqui à frente para contarem à igreja o que o Senhor tem feito em nosso meio e realizado nas nossas vidas. Obrigado pelo milagre na vida da Cláudia. Que o Senhor a sustente e abençoe a sua saúde, abençoe a sua família, abençoe sua casa, estenda a tua mão de misericórdia e graça sobre cada um deles. É a nossa oração, pedindo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, viu, Cláudia? Você que está vindo hoje pela primeira vez, a Terça da Esperança, nós fazemos campanhas de oração. Hoje nós estamos na campanha de Jó, estamos na 7ª semana, estamos na 6ª semana já, entrando, é a penúltima. Da semana que vem a gente já encerra a nossa campanha de Jó, que a gente começou aqui com o propósito de orar pelos nossos amigos. Então, eu queria convidar você, que começou a sua campanha, permanecer nela, mas se você quiser começar um propósito de oração, é só você vir ao final da celebração, quando nós chamarmos aqui à frente, pegue seu cartãozinho, leve para sua casa, e semana que vem você vai começar a sua segunda semana de oração, segunda semana de propósito de oração.
Agora sim nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. À frente da sua cadeira tem esses envelopes. Se você está nos visitando pela primeira vez e não se sente confortável com isso, não tem problema. Essa é uma prática entre os membros da igreja e os frequentadores assíduos. Mas caso você puder e quiser contribuir, seja bem-vindo a esse momento. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver aí o seu dízimo, a sua oferta e a sua contribuição. E graças à sua generosidade, nós temos podido fazer muitas coisas no reino, aqui na cidade e fora dela, graças às suas mãos e à sua generosidade. Continue contribuindo e Deus continue recompensando a sua oferta e a sua gratidão aqui nesse lugar. Vamos colocar em pé? Enquanto cantamos, pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Oh, vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, e o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Vamos incendiar, irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Oh, vem me incendiar. Profetize isso na vida do seu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor. Vem, Senhor, incendeia, Senhor, o meu irmão. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Oh, vem me incendiar. Oh, vem me incendiar. Crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente. Vamos continuar em pé, temos mais uma canção ainda. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente.
Vocês vão sair para um tempo de ministração especial, na altura e na linguagem de vocês, tá bom? Então, crianças de 3 a 11 anos, papai e mamãe, não se esqueça que o seu filho só sai quando você for buscar para aqueles menores de 8 anos, tá bom? Então, por favor, na saída e no corredor aqui embaixo, você pode retirar o seu filhinho e a sua filhinha lá com os nossos monitores e as nossas monitoras que estarão lá presentes, tá bom? Crianças de 3 a 11 anos podem sair, certo? Tudo ok aqui? Então podem ir, crianças, Deus abençoe vocês, tá bom? Da mesma maneira, queremos chamar aqui à frente aqueles que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Nós vamos orar com vocês. E você que está aqui hoje pela primeira vez, daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de começar a sua campanha e seu propósito de oração. Equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, queria que você viesse à frente. Nós vamos colocar as mãos sobre a sua vida, nós vamos chamar a bênção de Deus sobre você e vamos interceder e orar com você e por você nesse momento, tá bom? Segunda, terceira e quarta semana pode vir à frente enquanto nós cantamos. Que você nesse momento possa ser um adorador por excelência. Não precisa ser cantor para ser um adorador. Adorador é aquele que adora não só com sua voz, mas também com seu coração. Então que você agora seja esse adorador. Um adorador que agradece a Deus tudo que tem, tudo que ainda não tem, porque nós sabemos o que queremos, mas Deus sabe o que Ele pode nos dar e o que é melhor para a gente. Então agora eu convido a igreja a adorar, assim como Jó adorou, no meio de tanta luta. Vamos adorar como Jó. Sejamos adoradores por excelência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a honra é tua. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, a igreja é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Você pode adorar isso? A
igreja te adora. A Ele a glória pra sempre. Aleluia, toda glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer a nossa equipe de adoração, e hoje nós vamos continuar com a nossa conversa sobre Jó e vamos explorar mais alguns detalhes sobre esse livro tão importante para que a gente saiba responder e corresponder ao que a palavra de Deus nos chama a pensar sobre a vida espiritual, sobre a vida no sofrimento, sobre a luta espiritual. E hoje eu queria entrar nesse assunto, luta espiritual, batalha espiritual. Eu queria falar um pouco sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo, e como é que ele se posiciona, e como é que ele nos confronta, e como é que ele arma suas estratégias contra nós. Principalmente nos primeiros versículos do livro de Jó, a gente vai observar o caráter do nosso inimigo e as estratégias e a forma de atuação do nosso inimigo. E para isso, a gente precisa ler a palavra de Deus, e você pode abrir as suas escrituras se você quiser, em Jó capítulo de número 1, versículo de número 1 a 5. A gente vai ler, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos lá no íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então esse quadro da história de Jó mostra um quadro de harmonia, de paz, de bênção, de prosperidade, e um quadro de uma família profundamente abençoada e feliz. Mas o texto continua dizendo que no versículo 6, certo dia, esse aqui, a gente sai da esfera terrestre e vai para a esfera espiritual. Diz a alguns teólogos de que o mundo ele é dividido em 2 andares, o andar físico e o andar espiritual. Só que o problema é que esse andar físico e espiritual não se dá nessa linha geográfica, embaixo e em cima. Ele acontece ao mesmo tempo. Enquanto a Bíblia descreve a história de Jó na terra, vai também conscientizar e também vai construir a ideia de Jó a respeito dele no céu. Veja só o que diz: certo dia vieram os anjos apresentar-se ao Senhor. Aqui já estamos no céu. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha aí, a primeira aparição de Satanás no livro de Jó se dá logo no capítulo 1 e logo no versículo de número 6.
Diz o texto que enquanto estava acontecendo a esfera terrena, enquanto estava acontecendo a esfera baixa, está acontecendo também uma esfera espiritual que mostra como se dá esse embate, essa batalha. Queridos, esse é o grande problema nosso. Nós geralmente vivemos a nossa vida tocando o físico, geralmente vivemos a nossa vida tocando o momentâneo, tocando essa terra, só que a gente não percebe e não se dá conta que nesse exato momento há uma luta espiritual sendo travada. Primeiro, para a sua atenção. Não é fácil você ficar olhando para uma pessoa enquanto ela fala, enquanto existem diversos tipos de situações para tirar o seu foco, tirar a sua atenção e tirar a sua proposta de perceber a palavra de Deus. Enquanto isso, você também está vivendo batalhas espirituais grandiosas para chegar a esse lugar. Hoje foi difícil, não foi? Você ficou até mais tarde no trabalho, chegou em casa, de repente caiu a energia, o padrão desligou, a água acabou, o carro não pegou, o portão não abriu, o chefe ligou em cima da hora, o marido brigou, o outro não estava em casa, o filho se atrasou, o fogão acabou o gás. Não é isso. E a gente atribui essas coisas como se fosse tudo natural. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem terças-feiras aqui que são muito diferentes umas das outras. Hoje, por exemplo, é um dia desse. Se você notar, existe uma carga emocional ou uma carga espiritual baseada aqui no nosso meio que parece que está nos jogando para baixo. Não sei se você percebeu isso, mas quem tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, dependendo da terça da esperança, ele percebe de que há algo diferente, há uma ação mais opressora do que normal dos nossos dias. Isso não é normal. Quando a gente vê um cabo que não funciona bem, um microfone que não pega, uma tela que não entra, uma pessoa que entra de repente dentro da igreja e tira a atenção de todo mundo, uma coisa que acontece, uma criança que cai, a gente fala que é tudo normal. Ah não, a gente foi um dia meio tumultuado. Não, queridos, está acontecendo nesse exato momento uma batalha espiritual. No mundo espiritual está conspirando ou a seu favor ou contra você, dependendo de como você chegou a esse lugar e de como você entrou aqui. E isso é muito nítido, isso é muito perceptível. Quanto mais nós vamos entrando em intimidade com Deus, mais a gente vai percebendo isso. E a gente vai percebendo que existe um inimigo verdadeiro contra os filhos de Deus. Essa percepção que eu quero hoje buscar com você, essa percepção que eu quero que você esteja atento, que existem coisas na nossa vida que não são normais, existem coisas nas nossas vidas que não são naturais, existem situações que não são coincidências, mas que são fruto de uma armadilha satânica que foram colocadas naquele momento, naquela hora, daquele jeito, para destruir a sua vida, para conspirar contra você e para desarmar a sua vida espiritual e te deixar vulnerável aos ataques dele. Se a gente observar, por exemplo, muitos de nós viemos a essa noite aqui tendo brigado com a esposa, algumas outras brigaram com o marido, outros tiveram uma discussão ferrenha com os filhos, outros tiveram uma luta muito forte dentro do trabalho, ao ponto de chegar na sua casa e falar: hoje eu peço demissão desse negócio, hoje eu chuto tudo para o ar e acabo com essa bagunça de uma vez por todas. Outros quiseram pegar o Facebook e falar umas boas e belas verdades para outras pessoas, outros quiseram lutar contra a sogra, brigar com o cunhado, outros quiseram ir lá atravessar a rua e brigar com o vizinho, pedir para ele abaixar o som, ou ele resolver aquele problema familiar dele de uma vez por todas. Outros quiseram ligar para o devedor e falar para ele pagar à força, ameaçando, usando de recursos e de jeitos totalmente equivocados para conseguir conquistar o que ele precisa. Ou seja, não é possível que isso seja normal, não é possível que isso seja natural. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está brigando. Você não está brigando com seu marido, que falou aquelas palavras horríveis para você nesse dia. Você não está brigando com a sua esposa, que teve aquele comportamento totalmente insensato, totalmente sem sabedoria. Você está brigando com o seu patrão, que de repente virou grosso, de repente ficou totalmente tirano. Você não está brigando contra as pessoas, você não está brigando contra o trânsito, você não está brigando contra o Michel Temer, você não está brigando contra a prefeitura, você não está brigando contra essas pessoas, porque a Bíblia fala que a nossa briga não é contra a política, nossa briga não é contra os entes da nossa casa, nossa briga não é contra os nossos líderes, nossa briga não é contra as pessoas. A nossa luta, diz Efésios capítulo 6, a nossa luta é contra a carne, não é contra pessoas. Olha a parte em amarelo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: sua luta não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido. Chega de brigar com ele, chega de dar de dedo na sua casa, chega de agressões verbais,
Chega de agressões físicas. Sua luta não vai ser vencida você pingando na cabeça dele de dia e de noite, dizendo que ele não deve, que ele não deve, que ele não deve, que ele não deve. Essa não é a sua arma. A sua arma é completamente diferente. Se a sua luta é carnal, você precisa lutar com as armas carnais. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Portanto, como é que eu vou lutar carnalmente contra algo que se dá no mundo espiritual? É a mesma coisa de eu ir para uma guerra, onde o pessoal está usando granada, metralhadora, AK-47, e eu vou com o estilingue. E eu chego lá com o estilingue, tum, tum. Fica esperto, hein, cara, agora é a tua vez. Tum. Que nada, gente. No mundo espiritual não é assim. Não é pelo muito falar, não é pela força do meu braço, não é pela minha competência, não é pelo meu jeitinho, não é pela minha sabedoria. No mundo espiritual nós vencemos pela oração. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Orando em todo o tempo, diz Efésios capítulo 6. Ou seja, essa batalha espiritual que você está vivendo, minha irmã e meu irmão, não é para ser vencida com as forças naturais. Não é discutindo, não é dando de dedo, não é retaliando, não é retribuindo. É orando, é se posicionando espiritualmente, é jejuando, é fazendo uma campanha de oração, é policiando os pensamentos e as palavras. Essa batalha que você tem vivido na sua vida financeira, que não vai para frente, e que não vai para frente, e você trabalha, acorda cedo, dorme à tarde, investe, e nada vai para frente, tudo vai no saquetel furado, parece que nada se poupa na sua família, tudo é desespero, tudo é perda, só tem prejuízo. É o freezer que queima, é a geladeira que queima, é o fogão que queima, é o gás que acaba, é o chuveiro que queima. Não é possível que tudo isso venha de uma vez só, meus irmãos. Não é possível que tudo isso aconteça de uma vez só. Eu não sei se você já parou para perceber, será que é normal? Vamos pensar assim, no mesmo mês, será que é normal? Será que é coincidência? Você tem que gastar R$200 de antibiótico com o filho, você tem que pagar uma multa que chegou na sua casa que você não estava esperando, você tem que consertar o refrigerador, a televisão quebrou, não sei quem fundiu o motor. Será que é normal isso acontecer no mesmo mês? É óbvio que não, meus irmãos. Por isso que a gente tem que se policiar ao mundo espiritual, trabalhando contra a família, contra a nossa vida financeira, contra a nossa saúde, contra a nossa psique, nosso emocional. E a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira equilibrada e sensata. Porque a Bíblia fala que nós temos um inimigo, e o nosso inimigo não é carne e nem é não é sangue. Por isso, pense muito bem antes de você se posicionar contra uma pessoa. Pense muito bem antes de retribuir as ofensas de alguém contra você. Pense muito bem antes de levantar a voz na sua casa e no seu casamento. Pense muito bem antes de fazer qualquer coisa, porque a sua luta não é contra as pessoas. Sua luta é contra o maligno. E a Bíblia fala quem é esse maligno. A Bíblia fala, no versículo 6 de Jó 1, que Satanás veio se apresentar com eles. O que significa Satanás? Sabe o que significa? A palavra Satanás é uma palavra literalmente hebraica, Satã. Essa é a palavra hebraica. Como é que se traduz Satã para o hebraico? Satã. É Satã no hebraico, Satanás no português. Significa o adversário. Satanás não é de chifrinho, não é de rabo pontiagudo e nem de pele avermelhada. Satanás não é de tridente na mão e ele nem vem com voz aterrorizadora. Satanás não é essa figura mitológica ou medieval. Satanás significa o adversário. É aquele que está em oposição. Ele é o opositor. Você quer vir à igreja? Quem que você vai encontrar no seu caminho? Satanás. Você quer mudar a sua vida e sair do pecado? Quem você vai encontrar no seu caminho? Satanás. Você quer começar agora a ser um homem de Deus na sua casa, tirar todo tipo de prática que traz mau exemplo para os seus filhos e que está destruindo seu casamento? Quem é que você vai encontrar de oposição? Satanás. E como é que ele vem? Ele vem de rabo pontudo, ele vem de tridente na mão, chifre, é assim que ele vem para nos aterrorizar, e ele chega, você está querendo abandonar a cachaça? Eu não vou deixar. Você está querendo abandonar a mulherada? Eu não vou deixar. Você está querendo ser um homem de Deus? Eu não vou deixar. Você acha que o diabo faz isso? Não, meus irmãos. Ele vai colocar uma voz dentro da sua casa. Pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, pode ser do seu filho, pode ser da pessoa que você mais ama, mais confia, para apontar o dedo para você e falar assim: você fazendo isso? Quero saber até quando isso vai durar. Quantos homens já não ouviram isso da boca das suas esposas, que permitiram ser usadas pelo diabo, para que suas palavras desmotivassem sua atitude?
camarada chegou do retiro, por exemplo, de homens, e falou, a partir de hoje não tem mais cachaça, não tem mais bebida. A esposa, em vez de falar, marido, glória a Deus, eu orei tanto por isso, ela disse, quero saber até quando isso vai durar. É o diabo dizendo e opondo. Aí o marido fica lá e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma pirraça, eu vou tomar uma cachaçada agora para ela ver como é que é as coisas. E a pessoa acaba se desestimulando, por quê? Porque não aprende a lutar com as armas corretas a respeito disso. Pessoal, quando nós queremos mudar a nossa vida, quando nós queremos andar com Jesus, quando nós queremos andar na palavra de Deus, nós não vamos encontrar a oposição do marido, da esposa, do funcionário, do trabalho, do patrão. Nós vamos encontrar a oposição de Satanás. A palavra significa aquele que só coloca contra, aquele que é o nosso adversário. E olha só que interessante o que a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro escreve dizendo, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, vamos lá, me ajuda aí, o diabo, adversário de vocês. Pessoal, atenção a essa palavrinha. O diabo é adversário de quem? Ele é de Deus? Não, queridos, o diabo não é adversário de Deus, ele não está em pé de igualdade contra Deus, ele não está em queda de braço com Deus para ver quem é mais forte, quem vence essa batalha. O diabo é adversário de nós, ele é o nosso adversário, é ele que nos confronta, porque ele não pode reagir e nem pode resistir ao poder de Deus. Essa é a verdade da palavra. O diabo, o vosso adversário, o vosso opositor, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é a verdade sobre batalha espiritual. Sua luta é contra o diabo, o opositor, o adversário, o inimigo da sua alma, que quer te destruir. João 10:10 diz que o adversário veio para matar, o adversário veio para roubar, e o adversário veio para destruir. Ele veio para desfazer tudo que Deus quer construir e realizar na sua vida. Mas agora olha aqui comigo. O equilíbrio necessário numa batalha espiritual. O que é esse equilíbrio necessário? Porque, queridos, a gente pode correr o risco de pular para extremos. E eu tenho dito nessa comunidade, em todas as nossas ministrações, que os extremos nunca são saudáveis. Eles sempre podem trazer equívocos e erros muito graves. Portanto, numa batalha espiritual, a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, a gente precisa entender que o Satanás não tem todo o poder. Ele não tem todo o poder. O que a gente tem a visão? É a visão de que ele está construindo, ele está arquitetando, ele está armando, e Deus está correndo atrás com o extintor. Deixa eu apagar, mais uma cilada, mais uma cilada. A gente tem a ideia de que Deus está tentando corrigir e correndo atrás do que Satanás está armando contra os filhos dele. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele é um cão bravo na coleira de Deus. É lógico que não diz esses termos, mas Jó capítulo 1 fala, Satanás chega a Deus e fala, por acaso eu posso dar uma tocadinha no servo Jó? E Deus fala, você está autorizado agora. O diabo é um cão bravo na coleira de Deus, ele só pode ir onde Deus determina. Portanto, Satanás não tem todo o poder. Satanás, ele não é um Deus caído. Satanás é um anjo caído. Anjo é diferente de Deus. Anjo é criatura, não é criador. Deus é o criador. Deus criou os anjos. E nos anjos houve um que era o maior dos anjos, chamado Lúcifer. E esse Lúcifer, seu coração se envaideceu tanto, se vangloriou tanto, que ele quis ser igual a Deus. Deus, percebendo a arrogância do seu coração, o precipitou da região celestial e disse, aqui você não tem mais parte. Esse Lúcifer, anjo de luz, se transformou em Satanás, o adversário. De Deus, não, dos homens. Ou seja, Satanás é um anjo criado. Ele não tem todo o poder. Ele é criatura. Ele não tem força o suficiente para combater contra Deus. Ele não tem força para resistir ao poder de Deus. Até tem uma ilustração engraçada, que um diabinho estava sentado na sarjeta da igreja, depois de um culto pentecostal de um povo, e estava lá o povo, é diabo, não sei o quê, e o diabo lá, e o diabo, pá, e todo mundo falando do diabo, e não sei o quê. Aí saiu um irmão da igreja, encontrou o pobre diabo sentado na sarjeta, viu ele triste, se compadeceu, um coração cristão se compadece até do diabo. E aí, ele olhando o pobre diabinho ali, cabisbaixo, falou, ô seu diabo, por que o senhor está assim, tão cabisbaixo, tão deprimido, tão triste? E aí o diabo olha para ele, dá uma limpada nos olhos e fala, eu estou triste aqui porque eu queria ter todo esse poder que os crentes estão falando que eu tenho lá dentro. Eu queria ter tudo isso. Porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, o diabo fez aquilo outro, o diabo endemoniou meu cachorro, o diabo endemoniou meu gato, o diabo endemoniou, entendeu? Meu micro-ondas. E aí o diabo fica, a pessoa começa a ver diabo em tudo. Tudo é o diabo.
entendeu? Ela dá um passo, torce o pé, capeta, né, desgraçado. Que é isso, gente? Calma lá, não é assim também não. A gente tem que tomar muito cuidado quando entramos no ambiente de batalha espiritual, para a gente não demonizar tudo. Não demonizar tudo. Tem coisas que são naturais, tem coisas que são espirituais. O nosso erro é espiritualizar as naturais e naturalizar as espirituais. Eu já disse isso para vocês uma vez e repito. Tem coisas na nossa vida que são espirituais e a gente fica tratando como natural. Mas tem coisas que são naturais e a gente fica espiritualizando. E não adianta ficar repreendendo daí. Por exemplo, você não foi e não abasteceu o seu carro. Acabou a gasolina dele. Aí você vai lá na rua e fala, diabo, desgraçado, só porque eu estava indo na igreja, veio se levantar contra mim. Abastece o carro, irmão. Arruma o ponteiro lá dele, que fica marcando aquele combustível, para você não ficar no zoiômetro, entendeu? Acho que dá para andar uns 50 quilômetros com vintão. Aí você vai mais ou menos assim, acaba e você quer culpar o diabo. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que se proteger disso. Os exageros e os extremos de demonizar tudo e espiritualizar tudo. Esse é um erro. O diabo não tem todo o poder. Só que o outro erro, é o que a Bíblia fala, né? 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus é mais poderoso, Jesus já venceu. Colossenses 2 diz que ele já triunfou contra o diabo e seus principados, tudo na cruz do Calvário. Já acabou. Jesus já venceu, já é vencedor. Jesus já decretou o final do diabo. O diabo é o único que sabe o futuro dele, sabia? Nós não sabemos nosso futuro, mas o diabo já sabe. Deus disse para ele, o seu futuro é no lago do fogo do enxofre. O que ele quer fazer? Atrapalhar quem ainda não sabe o que Deus tem para suas vidas. É isso que ele quer fazer, porque Deus já decretou a sua derrota e a sua miséria. Satanás tem algum poder. Esse é o outro extremo. A gente tem que tomar cuidado para não cair, que Satanás tem todo o poder, mas a gente tem que entender que Satanás tem algum poder. Embora ele não seja Deus, ele também não é homem. Ele é um anjo, anjo caído, anjo das trevas, anjo maligno. E ele tem algum poder. Por isso que a gente tem que levantar a nossa guarda. Por isso que a gente tem que se proteger em oração. Por isso que a gente tem que se afastar do pecado. Porque embora Satanás não tenha todo o poder, ele tem algum poder para adentrar na nossa vida, para roubar, matar e destruir, que é o propósito maligno dele desde o princípio. Portanto, a Bíblia diz o seguinte em 1 Coríntios 2,11. Olha só que interessante. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não desprezamos suas maquinações. Muito importante você saber. O diabo só age na nossa vida, ou com permissão de Deus, ou com a nossa. Por isso que Paulo fala, para que o diabo não alcance vantagem sobre vocês, sobre nós. O diabo só age com a permissão de Deus, para nos provar, ou nossa por causa do nosso pecado. Entenderam? Não dá para a gente falar para Deus abençoar uma coisa que a gente está andando no princípio errado. Aí o diabo se apropria e encontra lugar para nos destruir. Então esse é o caráter do maligno. O maligno é o nosso adversário. Mas tome cuidado para não demonizar tudo e tome cuidado para não naturalizar tudo. O diabo não tem todo o poder, mas ele tem algum poder. Então é melhor você ficar atento, é melhor você levantar sua guarda, é melhor você tomar suas armaduras e é melhor você se preparar para essa batalha. E não tem nada melhor para uma batalha do que conhecer nosso inimigo. Conhecer para o combate é uma estratégia básica de todo exército. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, antes de fazer as invasões na Europa, com seu exército francês, ele estudava meticulosamente as falhas e os potenciais de cada exército inimigo. Não dá para você ir numa batalha sem conhecer os pontos fracos ou os pontos fortes daquele inimigo. Então, através de Jó, capítulo 1, eu já encontro as características desse adversário nosso. E a primeira característica dele é que ele é um anjo de luz. Olha só que interessante. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. No meio dos anjos, tinha um disfarçado. Lá estavam os anjos tocando as suas liras, fazendo o seu louvor, sua adoração, e veio Satanás no meio deles, também com lira, colocou uma peruquinha de cachinhos dourados, né? Colocou uma lente de contato para ficar de olhos azuis, deu uma passada de pó branco sobre ele para ficar mais com a pele clarinha, e lá apareceu ele no meio dos anjinhos lá. Deus olhou para ele e falou assim: e aí, Satanás? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo por aí? E Satanás fala: eu estou andando aí pela terra. Ou seja, no dia que os anjos se apresentaram diante de Deus, Satanás veio disfarçado de anjo para se apresentar diante de Deus também. E isso não mudou. O diabo continua com a mesma estratégia. 2 Coríntios capítulo 11 diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Sabe como é que ele chega para apresentar seus propósitos maquiavélicos para a gente? Com boas propostas. Pessoal, se a gente souber que isso vai acabar com a nossa vida, a gente vai consumir? É claro que não. Se eu falar para você: olha,
beba um pouquinho dessa água aqui, que eu preparei especialmente para você. Aqui tem H2O, e eu tive o cuidado de colocar um pouquinho de soda cáustica, de querosene, e coloquei um pouquinho também de gasolina para ficar mais saborosa a água. Eu gostaria que você bebesse, porque eu quero, cuidar da sua saúde. Você tomaria? Não, porque eu avisei. Mas se eu mostrar água cristalina para você, bonitinho, e falar, beba essa água geladinha, você não vai beber se estiver com sede? É isso que o diabo faz. Ele não coloca a sua máscara aterrorizadora, ele coloca a sua face amigável, suas propostas saborosas, sua sedução através das suas palavras. Ele não vem através de um tribufu que vem falar para você, deita comigo aqui na cama. Ele vem através daquela moça bonita, ele vem através daquela voz aveludada, ele vem através daquele corpinho esbelto, ele vem através daquele contato inocente, ele vem através daquilo que você acha que é totalmente inofensivo, e de repente você está num relacionamento extraconjugal e nem percebeu isso. De repente você está lá com o caixa aberto e vem aquela proposta para a sua vida. Ninguém vai saber, são apenas R$100. Ninguém vai saber, são apenas R$200. Afinal de contas, você tem recebido tão pouco nesse trabalho, você tem trabalhado até tarde, seu padrão não pagou as horas extras corretas para você. Quem vai saber de R$200? Afinal de contas, sobrou isso no caixa o dia anterior. E o diabo vem com aquela voz aveludada, convencendo você de que você pode fazer aquilo. Ele não vem dizendo, eu vou acabar com o seu emprego, eu vou te mandar embora, rouba R$200 do seu patrão, que você vai ver a destruição que eu vou fazer na sua vida. Deita com essa mulher bonita, que eu vou acabar com o seu casamento. Você acha que ele faz isso? Não, irmãos, que inocência nossa. Ninguém engana desse jeito. A gente engana armando, a gente engana fazendo maquiagens. Até as mulheres enganam no casamento, fica tudo bonito, depois no outro dia acorda lá sem maquiagem, cabelo despenteado. Por um bom motivo, é claro, né? Mas a gente não engana mostrando a cara feia. A gente fica bonitinho, a gente muda a voz, a gente muda a postura, a gente faz um teatro. E é isso que o diabo faz com você e comigo. Ele não vem com a face maquiavélica, ele vem como anjo de luz. Ele vem batendo asinha, olhinhos brilhando e voz aveludada. Por acaso não estou aqui do seu lado? Anjo de luz. Então preste atenção e cuidado com as estratégias do maligno contra a sua vida, porque ele não vem de uma maneira grotesca, ele vem de uma maneira aveludada e até mesmo suave. Outra característica do Satanás, que é o nosso adversário, semeador de dúvida. Semeador de dúvida. As palavras que saem do diabo são sempre de dúvida. Deixa eu dar um exemplo para você. Hoje, quando você foi entrar no carro, você disse, será que vale a pena ir nessa igreja? Quando você entrou aqui, você disse, será que vale a pena orar? Quando você recebeu aquele telefonema, será que vale a pena fazer campanha? Quando você recebeu aquele boleto bancário, você disse, será que vale a pena ser dizimista? Não é? Foi você que falou isso? Não foi você que falou. Eu te entendo, eu te compreendo. Quem falou isso foi Satanás na sua mente. Porque ele é semeador de dúvida. Todas as palavras que vêm com será, vêm de propostas malignas e vêm do mundo maligno. Pode ter certeza disso. É assim que o diabo agiu com Deus. Olha só o que ele disse para Deus. Será que o Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Está vendo os meus servos Jó, Satanás? Homem bom, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Quer mais característica que esse, Satanás? Toma! Então Satanás olha para ele e fala assim, será, Senhor? Será que o Jó não tem razão para te temer? Porque o Senhor tem feito tanto bem na vida dele, não é verdade? Será, Senhor? Será? É isso que o diabo está falando para os nossos corações. E a gente está cedendo nessa batalha espiritual. Ele fez isso na primeira vez que ela aparece na Bíblia. Na sua Bíblia, Gênesis 3, é a primeira vez que Satanás aparece na forma de serpente. E sabe o que ele faz com Adão e Eva? Olha lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum do fruto das árvores do jardim? Ou seja, vocês não têm dúvida de que Deus falou isso para vocês, não? Vocês têm certeza? Satanás traz a primeira aparição dele na Bíblia, duvidando, semeando dúvida no coração de Adão e Eva. A primeira aparição que ele faz no livro de Jó, é para semear dúvida, até mesmo em Deus, dizendo, será que o Jó não é um homem interesseiro? E a terceira aparição que ele faz no Novo Testamento, a primeira que ele aparece no Novo Testamento, ele aparece para Jesus e diz assim, Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A primeira vez que ele aparece no Novo Testamento, ele aparece duvidando. Jesus, está com fominha? O Senhor não é o Filho de Deus? O Senhor não é o Todo-Poderoso?
como é que faz um filho de Deus passar necessidade? Será que você é filho de Deus? Acho que você está enganado, hein, Jesus? Acho que você pirou agora na batatinha. Eu acho que você viajou na maionese. Acho que agora não tem mais condição para você, não. Eu acho que o senhor está fora da casinha. Porque eu não tenho isso para você. Não é certeza. Eu acho que você não é filho de Deus, coisa nenhuma, porque senão não passaria necessidade. Gente, essa é a principal característica de Satanás, semeador de dúvida. Será que esse casamento vale a pena? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ser honesto nesse mundo? Será que vale a pena pagar os meus impostos? Será que vale a pena ser decente? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena contribuir na igreja? Será que vale a pena ser um homem de Deus? Será que vale a pena ser uma mulher sábia? Será que vale a pena ficar quieto? Será que vale a pena não retribuir o mal? Será que vale a pena fazer papel de bobo? Será que vale a pena? Quem é que está falando isso? É você? Não! É Satanás colocando dúvida e incerteza no seu coração para dizer: será? Será? A próxima vez que o será vier na sua mente, duvide de você mesmo. Não é você que está falando isso. Não é você que está apresentando isso. A próxima vez que vier o será, provavelmente é o próprio diabo, do mundo maligno, mandando dúvidas ao seu coração. E a outra característica de Satanás? Ele é o acusador. O que é o acusador? Então disse o Senhor a Satanás: viu meu servo Jó, irrepreensível, íntegro, temente a Deus, evita o mal. Aí Satanás disse: será que ele não tem razão para temer a Deus? E olha só o que Deus diz para ele. Ou melhor, Satanás disse para Deus: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Está tudo protegidinho, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. Olha o que o diabo é capaz de falar para o próprio Deus. Quando Deus faz a apresentação de Jó, o diabo fala: também, o senhor tem cercado esse homem de bênção. O senhor tem cercado esse homem de bem-aventuranças. É um homem feliz, próspero, cuidado, não tem ausência de nada. Tira dele para o senhor ver se ele mantém a sua fidelidade. E pode ser que o diabo esteja fazendo exatamente isso na presença de Deus contra a sua vida. Tira dele isso. Tira dele aquilo outro. Tira dela. Rouba-lhe, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. E infelizmente, quantos de nós temos caído na estratégia de Satanás? Quantos de nós temos caído nessa armadilha que é própria do seu caráter, de semear dúvida e de colocar contra as nossas vidas acusação? Ele não vai permanecer na fé. Acusação, dizendo que nós não vamos permanecer no reino e nós não vamos permanecer em Jesus. O que o diabo está dizendo aqui, pessoal? Duas coisas. Primeira, Deus precisa comprar os seus filhos para que eles sejam fiéis a Ele. O diabo vem com uma proposta ideológica dizendo para Deus: Deus, os seus filhos só te adoram quando o Senhor compra a adoração deles. Os teus filhos só são gratos quando o Senhor compra a gratidão deles. E será que Satanás não tem razão nisso, quando nós estamos apenas adorando a Deus pelo que nós recebemos dele, não por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós sabemos quem ele é? Satanás tem uma proposta para Deus para dizer: os teus filhos só te adoram porque o Senhor compra-os com as suas bênçãos. E Satanás está profundamente equivocado, porque Deus não precisa da nossa adoração. Ele já tem um exército celestial para fazer isso. Deus não precisa da nossa fidelidade, Ele já se basta em si próprio. Diz a Bíblia que Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é totalmente Ele. Deus não é um ser que existe, Deus é um ser que é. Nós existimos, nós passamos a existir. Um momento a gente não era e agora nós somos. Deus não existe, Deus é desde o princípio. Ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, e não depende da sua oração, não depende da sua adoração, não depende do seu dízimo, da sua oferta, não depende da sua fidelidade, não depende das suas mãos erguidas, não depende da sua frequência na igreja, não depende do seu reconhecimento da obra da cruz. Ele não depende de nada disso, Ele é suficiente. E Satanás quer dizer para Deus que os filhos dele só o adoram quando ele compra as suas bênçãos, dizendo que Deus precisa comprar para receber adoração. E Deus já desbanca Satanás com essa palavra. A segunda proposta de Satanás é dizer que os filhos de Deus só adoram quando recebem bênção, que os filhos de Deus só são fiéis quando recebem bênção. E aqui talvez eu tenha que concordar com Satanás, porque na maioria dos casos a gente vê as pessoas vindo à igreja apenas pelos interesses pessoais, e não pelo que Deus é, ou por quem Deus é, e não pelo que Ele faz em nossas vidas, não pelo que Ele já fez na cruz do Calvário, mas porque Ele pode nos dar. Quantos de nós viemos aqui essa terça da esperança apenas para buscar as mãos de Deus? Queridos, isso não é errado, isso não é errado,
buscar as mãos de Deus, é buscar as suas bênçãos, não é errado. Na nossa imaturidade, na nossa pequenez, na nossa infantilidade espiritual, a gente vem e a gente realmente vem para buscar alguma coisa para nós. Mas imaturidade é continuar buscando só as mãos de Deus quando Ele tem a sua face para nos mostrar. Deus não é só mão, Deus também tem face. Imagina só se o meu relacionamento com a minha esposa ficasse apenas no me dá seu salário, me dá o café da manhã, me dá o almoço, me dá a sua vida, me dá. E se eu não oferecesse nada para ela e não reconhecesse o amor que ela dispensa sobre o meu casamento, sobre a minha vida? Como é que um casamento se sustenta quando fica só no dá e dá? Eu quero. Isso não acontece de uma maneira saudável. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente vem na igreja porque a gente quer algo. Porém, quando a gente vai crescendo na fé, a gente descobre que mesmo que a gente não receba, a gente continua fiel. Mesmo que a gente não receba o que a gente veio buscar essa noite, a gente continua acreditando, porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. É isso que é maturidade espiritual. E Satanás talvez esteja com razão na vida de alguns de vocês aqui essa noite para dizer: olha Deus, aquela fulana e aquele fulano só te adora e só te busca porque o Senhor dá bênção. Para de dar bênção para o Senhor ver que ela vai fugir da igreja e nunca mais faz uma campanha na igreja. Para de dar bênção para o Senhor ver. Fecha a porta para o Senhor ver. E será que Satanás tem razão disso sobre a nossa vida? Nós buscamos a Deus por quem Ele é, e não por que Ele faz. Por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Aquela canção é muito linda que a gente canta aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu gosto muito dessa canção, porque ela mostra a grandeza e o poder de Deus, mesmo quando eu não alcanço aquilo que eu vim buscar. Isso é uma proposta de Satanás, acusar os filhos de Deus para dizer: vocês estão na igreja só para buscar bênção. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite aqui. Não precisa levantar sua mão, não precisa acenar com a cabeça. Eu só quero que você reflita. Se você não receber a sua bênção nessas 7 semanas de oração, você vai continuar confiando em Deus? Se você não receber o que você veio buscar, o que você veio pedir nessa noite, quando você chegou nesse lugar pela primeira vez, você vai voltar semana que vem? Porque se você vem a esse lugar e veio hoje pela primeira vez somente para receber, é provável que você esteja se associando à acusação de Satanás, dizendo: seus filhos só te adoram porque o Senhor dá alguma coisa. Jó só é fiel porque o Senhor cerca de bênção. Mas eu quero te convidar a ir para o nível superior. Mesmo que a porta não abra, mesmo que a cura não chegue, mesmo que a restauração não aconteça no seu casamento, mesmo que as finanças não sejam estabilizadas de repente ou repentinamente, mesmo que as coisas não fluam imediatamente, eu quero convidar você a continuar sendo fiel a Deus, a continuar buscando, a não parar, a não desanimar e a não desistir, porque esta é a proposta de Satanás diante de Deus. Seu filho e sua filha está na terça da esperança porque quer bênção. Se você hoje não receber, você volta semana que vem? E se você não receber ao final da campanha de Jó, você vai voltar para a próxima campanha? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo faz a você. Eu não tenho condição de responder. Eu estarei aqui terça que vem, se Deus permitir na próxima, e se Deus permitir nas outras, e se Deus permitir por vários anos. Mas eu gostaria de perguntar se você estaria aqui e continuaria aqui, mesmo que as contrariedades da vida te abatessem, e mesmo que as contrariedades da vida chegassem até você. Batalha espiritual é isso, é a gente continuar confiando em Deus, não nos nivelar a proposta de Satanás, e nem chegar ao nível que Satanás quer que a gente chegue, de falar dá, e não entregarmos o nosso coração a Jesus. Batalha espiritual é isso, é entender que eu tenho tudo em Deus, e mesmo que eu não receba o que eu quero, eu já tenho o que eu preciso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele não me dá o que eu desejo, mas me dá o que eu tenho necessidade. Esse é o compromisso de Deus, essa é a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus para o meu coração. Da próxima vez que você tiver uma batalha espiritual, ligue os seus faróis, ligue suas antenas, prepare o seu ambiente, porque você não está num território natural. Não é coincidência, não é humano, é espiritual. E espiritualmente a gente trabalha assim. A gente confia em Deus, a gente se equipa, a gente se arma e a gente se prepara para o que Deus quer fazer na nossa vida. Semana que vem eu quero falar sobre esse assunto aqui com vocês. Não deu tempo de a gente terminar hoje, que são as teses de Satanás. Se Satanás tem características, ele também tem 3 teses para apresentar a Deus contra os seus filhos. Semana que vem eu convido você a voltar, para a gente saber quais são as teses que Satanás usa contra Deus, para dizer que os seus filhos não o amam e que os seus filhos só dependem das suas bênçãos. Amém? Semana que vem eu te vejo aqui, pode ser?
Vamos colocar em pé. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, a equipe de louvor também. Nós vamos orar por você que está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha. E você hoje, que quer começar a sua campanha de oração, quero convidar você a vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, vem aqui com o pessoal que está na quinta, sexta e sétima semana, e nós vamos orar com você, por você, te abençoar. E eu quero que você que está no seu lugar continue adorando ao Senhor, buscando a Deus através dessa canção que diz a Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença nesse lugar, Pai. Nós nos levantamos contra todos os ardis e armadilhas do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa mente.
Nós reconhecemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é no mundo físico. Nossa luta não é contra o nosso corpo. Nossa luta não é contra o nosso patrão. Não é contra o nosso cônjuge. Não é contra filhos, famílias, entes queridos. Nossa luta não é contra o nosso sistema financeiro. Nossa luta não é contra o problema político. Nossa luta é contra os principados e as potestades que têm se apropriado de áreas da nossa vida, áreas da nossa cidade, situações do nosso coração. E nós nos levantamos essa noite, nos posicionamos espiritualmente contra toda a artimanha do diabo, contra toda a obra do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que a sua presença venha sobre nós, que o Senhor se levante no nosso meio e manifeste o seu poder, porque o diabo já é derrotado diante do seu poder, diante da sua autoridade. Ele é só o nosso adversário, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Seja a favor desse homem, seja a favor dessa mulher, seja a favor da nossa vida. Venha ao nosso encontro e manifesta-te poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana. Terça-feira que vem a gente se vê aqui em nome de Jesus. O Ministério de Intercessão fica aqui na frente comigo, por favor, vem aqui no palco. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana.